possível ter uma segunda entrada de energia apenas para recarga de veículo elétrico? Essa segunda entrada de energia pode ter um disjuntor superior a 200 ampere? Se puder, eu posso ter um disjuntor de 600, 800 ampere e ser faturado em baixa tensão? Então, essa norma fala sobre isso aí, né? Então, respondendo rapidamente essas três primeiras perguntas. É sim possível você ter uma segunda entrada de energia. É sim possível que ela seja acima de 200 amperes. E é sim possível que essa entrada de 600, 800, 500 amperes que seja faturada no grupo B, tá bom? Então, isso que vai tornar bem interessante essa questão aí, especialmente para quem busca investir em eletropostos. A norma vai falar como que a Copel vai te atender com essa, seja com entrada existente ou com entrada nova de energia, né? Então, o que que muda na entrada existente para a Copel e o que que vai ser necessário para entradas novas? O escopo, claro, a Copel não vai falar para você que tipo de carregador que você vai comprar, que tipo de cabo, que tipo de autotrafo, isso é com você, com o responsável técnico pela tua instalação. Essa norma vai dizer como que a Copel vai te atender. Então, é basicamente isso aí. Na medição de energia do relógio da Copel para fora. O fornecimento vai ser em 220, 127. Se o teu carregador é 380, a Copel vai te atender em baixa tensão e na tensão convencional. Você se vira com o seu alto tráfego. Caso você queira ter o 380 lá, você vai precisar de um transformador seu, né? E a conexão vai ser feita em média tensão. Vai comprar o seu transformador, você vai submeter um projeto de um posto de transformação, e aí sim você vai ter um secundário dele em 380 sem precisar do autotrafo. É terminantemente proibido a injeção de energia vindo, oriunda das baterias dos veículos elétricos na concessionária. Isso é de praxe, bem óbvio. Pode ser que está tendo um problema na rede, você vai injetar e você vai matar o técnico da Copel lá, né? Então, é meio que óbvio, não precisa falar. Os tipos de recarga, que a Copel tirou isso aqui, é de datasheet dos fabricantes, né? Então, é como base para, né, para fundamentar o que é uma recarga rápida, uma semi-rápida e uma lenta. Basicamente, a rápida é carregamento DC, utilizado em pontos de carregamento ao público, acima de 40 kW, 43 kW, e as lentas aí até 7,5 kW e as semi-rápidas nesse inteirinho aí de 11, 22 kW. Então, é basicamente isso que tem no mercado. Vai falar sobre as obrigações, instalações. Muitas dessas instalações, quem vai estar utilizando vai ser leigo, então você vai ter que ter uma proteção para essas pessoas com um disjuntor adequado, com um DR adequado, com um DPS adequado e, claro, com uma instalação de o teu aterramento, um aterramento potencializado com um neutro de boa qualidade. Há dois cenários de conexão: aqueles que são para uso particular ou privado e os cenários que são públicos ou semipúblicos. O primeiro caso é o cidadão que tem a sua casa e quer colocar um carregador lá, isso é tranquilo. Geralmente vai ser carregadores aqueles que vendem com o próprio veículo de 7,5 kW. Cuidar para não estar utilizando extensão Benjamin, T, coisas que podem comprometer a segurança. Então, o carregador vai vir com um cabo de 6 milímetros quadrado. Então, não adianta nada a sua tomada ter um cabo de 2 milímetros quadrado lá e você colocar no seu carregador. Você vai colocar fogo na sua casa. Então, assim, tem que ter um cuidado aonde você vai estar carregando também na sua residência. É mais simples do que no prédio, claro, mas tem que ter um cuidado. Nos prédios, a situação já é um pouco diferente. Você tem três cenários no prédio. Você pode utilizar a própria medição do condomínio. Os condomínios já têm a sua medição lá, sua conta de energia. Aí o condomínio se vira para cobrar a recarga de cada condômino, né, conforme for utilizando lá o carregador. Pode ser na unidade consumidora do próprio condômino. Aí fica mais fácil quando é um condomínio horizontal, por exemplo, ou condomínios verticais pequenos. Fica mais fácil essa questão. No meu prédio, ele tem 19 andares e a medição é em cada andar. Já fica muito complicado fazer a medição em cada condomínio, né? E a última casa, último caso, o último cenário é uma nova medição exclusiva para essas estações. Então, essa norma prevê isso aí. Vai ser um juntor de 32 amperes, que vai estar com um cabo de 6 milímetros quadrado, feito toda a instalação, com todo o cuidado, num ponto adequado. Você pode pedir essa segunda entrada de energia aí. E aí é o que é falado na norma, e em vários momentos ele fala isso aqui, ó. A segunda entrada é um serviço excepcional. Então não é comum a Copel deixar ter uma segunda entrada de energia. Ela vai deixar para esse caso, para esse cenário da recarga de veículo elétrico.
No entanto, o responsável técnico tem que justificar tecnicamente o porquê que ele quer essa segunda entrada aí. Salário público ou semipúblico é o caso do cidadão que vai colocar essa estação de carregamento para cobrar do público pela recarga. Então, assim, geralmente vão ser recargas rápidas, porque não faz sentido para o carregamento lento, né? O cara vai carregar o carro em 20, 30, 40 minutos no máximo. Essa medição, ela pode e geralmente vai ser solicitada para quem quer fazer esse tipo de investimento, uma segunda entrada de energia específica para aquele carregamento. Aí tem que submeter um projeto no PIO, o responsável técnico vai fazer um RT, vai preencher alguns formulários, e se essa entrada de energia for acima de 200 amperes, conforme foi falado anteriormente, você quer dizer, se quiser ser faturado no grupo B, você pode ser atendido em baixa tensão em 600 amperes, mas vai ser preciso de um projeto elétrico no PIO feito por um engenheiro eletricista. Então, como que eu solicito esse atendimento? Você vai comunicar com a Copel, o teu responsável técnico, através do PIO, vai preencher formulários. Se for até 200 amperes, ele vai colocar esses formulários mais RT, tá tudo certo. Se for acima de 200 amperes, vai precisar de um projeto mais elaborado. Todos eles têm prazo de análise de 30 dias. Após esses 30 dias, a Copel vai pedir mais aí 15 dias para elaborar uma carta orçamento. Após esses 15 dias, ela vai te dar aí, então, um orçamento dessa nova conexão. Quanto vai custar essa nova conexão? Então, isso é um prazo que vai demorar aí, do dia que se colocou o projeto na Copel, se não tiver nenhuma reprova, pelo menos aí 45 dias, para você ter uma noção exata do quanto que você vai gastar com essa nova entrada. A norma fala de algumas coisas bem interessantes. Ela fala sobre a questão da responsabilidade do engenheiro, né, do técnico. Lembrando que são locais públicos, então tem que ter um cuidado todo especial com a questão de proteção dessa instalação, seja o cabeamento, disjuntores, DPS, DR. O sistema de gerenciamento de carga, né, inteligente, é interessante também para evitar o disjuntor caindo. Então, assim, o próprio carregador já tem isso acoplado nele, você tem que programar nele, né, para ele fazer essa gestão da carga. Vamos imaginar que você está num local de um disjuntor 200 amperes e você não tem uma entrada exclusiva para o carregador. E nessa unidade consumidora eles estão gastando 190 amperes. Então, o teu carregador vai limitar 10 amperes para não derrubar o disjuntor geral. Então, assim, é de praxe nesses carregadores, já vem neles. Assim como o Smart Charge também, que você pode programar no seu carregador horários com diferentes taxas de cobrança, né? É de praxe das 18 às 21, seu horário de ponta, que para quem é faturado no grupo A é até 4 vezes superior ao que se paga no fora ponta. Então, vai ter sim, e eu penso que em algum momento o Copel vai cobrar essa tarifa horária para todo mundo. Então, o cara que está carregando, que tem o seu ponto de carregamento, o carregador dele pode sim faturar diferente para diferentes horários. E a norma que estabelece isso aí, ó, é a NTC 902/210. Dá uma olhadinha lá. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, vamos conversando, através do LinkedIn também, tirando dúvidas aí, vamos se ajudando a entender melhor esse novo cenário que se aproxima aí dos carregamentos de carros elétricos, beleza? Valeu!